Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, meu Pai. Você que vai chegando aí, compartilha essa live com alguém, porque hoje o que temos para falar é algo muito importante, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam ouvir nessa noite. Estará aqui comigo nessa noite o irmão Albert Alves. Estará trazendo uma palavra para nós nessa noite. E você pode ir compartilhando essa live com outras pessoas. É só clicar no aviãozinho de papel e mandar para que outras pessoas também sejam abençoadas através dessa live. Em nome de Jesus. Deixa eu aguardar o irmão entrar aqui na live, para eu poder estar chamando ele. Vamos chegando, pessoal. Vamos. Graças a paz, querido. Graças a Deus, meu irmão. Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. E contigo? Amém. Tudo bem, graças a Deus. A live era para começar às 19h15, mas eu estava na reunião ali na igreja, acabei chegando um pouquinho mais tarde. Mas Uhum. estamos aqui para poder falar um pouquinho desse tema dessa noite, né? Da tomada de decisão, né? Sim? Para abrir a live, eu vou ler aqui Lucas, capítulo 6. Lucas 6, a partir do verso 12 em diante, que diz assim. Ó, eu vou escrever aqui, daí você deixa o comentário fixo pro pessoal que estiver entrando agora, para eles Ok, acompanharem também, tá bom? tá ok. Como é que tá meu áudio aí para você? Como é que tá? Tá ótimo, show de bola. Tá ok. Então, eu vou ler aqui Lucas 6. Lucas 6, versículo. Eu vou ler apenas o versículo 12 e o 13, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aqui é o momento que Jesus tirou para orar, como aqui diz a palavra. Foi o momento que ele tirou para orar, porque era o momento dele escolher os seus apóstolos para poder seguir a ele, estar caminhando com ele junto no propósito dele aqui na terra. Então, o que eu quero nessa noite trazer aqui é a forma da tomada de decisão, a importância de tomar a decisão, primeiramente em Deus. Sim. Aí, eu queria que nessa noite você trazesse para nós aqui qual o significado dessa importância, dessa decisão de buscar a Deus para tomar decisões importantes para nossas vidas. Ok, perfeito. Antes de mais nada, o que é decisão? Eu escrevi aqui para que a gente compreenda, né, de fato, decisão é a habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema com firmeza. Então, se decisão é uma habilidade que a gente tem que alcançar para resolver alguma coisa com firmeza, é óbvio que sem uma firmeza a gente não resolve. Logo eu entendo, quando eu falo de firmeza,
Eu não estou falando apenas de uma característica humana. Eu estou falando de um Deus. Deus, ele precisa ser a nossa firmeza, a nossa fortaleza. Se a gente tiver, Verdade. se a gente estiver firmados em Cristo, eu tenho certeza que vai ser bem mais fácil da gente tomar decisão. A decisão para a nossa vida, ela é essencial, cara. A decisão para a nossa vida, ainda mais nós, cristãos ou não cristãos, ela é essencial. Nós somos responsáveis pelas decisões de caráter pessoal na nossa vida. Nós somos responsáveis. Precisamos ter essa habilidade de se responsabilizar pela decisão que tomamos. No livro de Romanos, no seu capítulo 14, seu versículo 12, a Bíblia diz que cada um dará conta de si. Isso é decisão, isso é responsabilidade, é se responsabilizar pelas suas decisões que você toma enquanto está aqui nesta terra. Então, Verdade. é óbvio que é uma importância muito grande da decisão na nossa vida. E como eu disse, a primeira coisa, na minha opinião, para tomar decisões é ter Cristo como seu firmamento. É isso. Verdade. Inclusive, a gente estava na reunião ali hoje, agora à noite, que era para falar sobre células. E tocou muito nesse assunto de exatamente tomar decisões. Como a gente somos cristãos, temos o chamado de Deus, que Ele nos dá, que é o ID, né? E são decisões que precisamos tomar na nossa vida para poder alcançar outras vidas. Que quando tomamos essa decisão de começar a amar as almas, nós começamos a fazer aquilo que Deus nos ordenou, né? E a tomada de decisão também para muitas outras coisas, na escolha de um trabalho, na sua vida pessoal, precisamos pautar muito também, né? Através da oração. Porque aqui, até Jesus, tudo que ele ia fazer, ele ia orar. Aqui mesmo, que nessa parte, nesse versículo que eu acabei lendo, era o momento que ele ia orar para escolher os seus apóstolos. Entre os discípulos que ele tinha, para escolher os apóstolos para caminhar com ele ali, para ajudar ele naquilo que ele estava fazendo. Então você vê aqui a importância da oração, de buscar a Deus para tomar uma decisão. Aí na nossa vida pessoal, o que você tem a dizer para as pessoas que talvez estão confusas neste momento, no que fazer e tomar uma decisão para a sua vida? Cara, geralmente, nós seres humanos, temos um péssimo hábito de errar primeiro e consultar depois. Verdade. Vou repetir. Infelizmente, nós como seres humanos, e quando eu digo nós, eu me coloco também como primeira pessoa aqui. Nós como seres humanos, temos o péssimo hábito de primeiro a gente errar, para depois consultar. Consultar quem? Porque Deus, ele não quer ser só Deus quando se trata da nossa vida espiritual. Verdade. Deus, ele quer intimidade com a gente. E quando a gente fala de intimidade, estamos falando de trazer Deus para o nosso dia a dia. E aí, haja vista que nos nossos dias precisamos sempre tomar decisões, seja pessoal ou qualquer uma outra, e na maioria das vezes queremos agir por impulso. O que eu aprendo com isso aqui? Jesus, essa decisão dele era pessoal, porque quem estava tendo o poder da escolha era ele. Jesus não tinha necessidade nenhuma, talvez alguém se escandalize com isso aqui, mas Jesus não tinha necessidade nenhuma de orar, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Só que Jesus está ensinando uma lição para a gente. Jesus, ele sobe para o monte e vai orar. E olha só que interessante, ainda nos primeiros versículos, na parte B aqui do 12, a Bíblia diz assim: e ele passou a noite toda orando a Deus. Ele também não tinha necessidade de orar a noite toda. Só que ele está dizendo para a gente que oração, antes de tomar uma decisão, o tempo da oração precisa...
eu sei que a gente não tem que estar o dia todo em oração, sabe? Orando, fechar a porta do quarto e ficar o dia todo lá, esquecer dos nossos afazeres. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, a gente precisa estar conectado. Ele Certeza. começou à noite, mas ele virou o dia. Jesus está dizendo para alguém. Ele tá trazendo a lição aqui para nós hoje. Seja de noite, seja de dia, seja no seu pessoal, seja no seu Verdade. trabalho, esteja conectado comigo. Jesus ele é muito maravilhoso, cara. Jesus ele é muito maravilhoso. Verdade. Porém, entendo também que na nossa vida pessoal, nos nossos dias a dias, nem sempre temos que tomar decisões sozinhos. Salomão, eu aprendo com Salomão no livro de Provérbios, no seu capítulo 11, seu versículo 14, parte B. Está escrito assim: na multidão de conselhos, a segurança. O que Salomão está dizendo para a gente? Que vai ter momentos na nossa vida que é lícito que a gente busque conselhos de outras pessoas. Porém, precisamos selecionar quem são essas pessoas que vai nos aconselhar. Verdade. Entende? Você entende a minha fala? Quem é essas pessoas que a gente vai buscar conselhos? Porque tem gente que nós vamos pedir ajuda e essa pessoa parece que piora as coisas. Verdade, com Então certeza. precisamos ter discernimento também de com quem a gente vai falar, de com quem a gente vai pedir conselhos. É Verdade. basicamente isso. É que nem você falou, você vai pedir conselho, tem hora a pessoa, vamos dizer logo, a pessoa é errada. Porque você vai pedir um conselho de uma coisa que você está querendo fazer muito, mas aí aquela pessoa, em vez de te ajudar, ela acaba te desmotivando daquilo que você está pensando. Exatamente. E, Exatamente. e isso, em vez de você se animar, em vez de você se levantar e tomar a decisão certa, você acaba não tomando a decisão e acaba tomando uma decisão que não é aquela que você ia tomar, que era a decisão correta. Mas por conta de um conselho errado, você acaba tomando a decisão errada. Com E certeza. aí para essas pessoas que busca conselho de pessoas que, ao invés de ajudar, faz elas ficar mais abatidas, qual é o conselho que você tem para dar para essas pessoas? Mano, a receita ainda é a mesma. Oração. Eu acredito que, se nós, como cristãos ou não, antes de mais nada, buscar de Deus em oração, Ele vai até colocar pessoas certas nos nossos caminhos. Você entende? Eu acredito que a oração ainda é a principal receita. Deus ele é Verdade. especialista em fazer essas coisas. Deus é especialista em fazer essas coisas. Às vezes, a gente está passando por uma situação, às vezes a gente está até frustrado. E também por culpa nossa. Mas a gente decide colocar no altar. A gente decide clamar ao Senhor com sinceridade. E aí ele envia alguém direcionado por ele para nos ajudar. Quantas vezes, quantas vezes nós já estávamos a ponto de fazer uma besteira, de tomar uma decisão errada, por consequência de algo que a gente já tinha feito, que não era o correto, e aí a gente decidiu orar. E do nada a gente recebe uma mensagem: paz, querido, como é que você tá? Tudo bem? Olha, eu senti de Deus de dizer isso aqui para você. E tem gente que acha que isso aí é coincidência. Tem gente que acha que isso é coincidência. Não é. É o próprio Deus colocando pessoas certas para nos ajudar no meio da caminhada. Verdade. É isso. Olha o Jefferson aí, meu amigo. Mandar um abraço para o pastor Jefferson. Muito obrigado por estar conosco Jefferson é um aqui. profeta de Deus. É, é, decisões é algo muito importante para a nossa vida. Aí como você falou aí, e a gente sabe que realmente a oração que é a direção certa que devemos seguir. E procurar também as pessoas certas para pedir um conselho na hora de tomar essa decisão, para que nos ajude a tomar a decisão correta. Aqui eu também estava lendo
algo interessante, que nesse meio termo, que tempo que Jesus aqui estava orando para selecionar os seus discípulos, e entre esses 12 que ele ia selecionar, ele estava orando também para selecionar aquele que ia o trair, que ia sofrer o sofrimento eterno. Eu estava lendo algo interessante sobre isso, porque aqui eu queria imaginar qual era o momento, aquele momento que Jesus estava orando para isso, especificamente nesse contexto de escolher uma pessoa que ia o trair para poder viver o sofrimento Nossa, eterno. Imagine esse momento aí, Jesus neste momento orando neste propósito, como o coração dele não estava. E verdade. são decisões, aí ele nos ensina mais ainda a forma de tomar uma decisão correta, que é orando a Deus e encontrando as pessoas certas para poder nos ensinar a tomar essa decisão. Com certeza. E, mano, se você observar, Jesus ele escolhe 12, mas tem momentos que ele só anda com 3, sabe? Verdade. Tem pessoas que estão ao nosso redor, só que a gente precisa saber selecionar. Nem todo mundo está pronto para viver o que Deus preparou para a gente. E decisão também é isso. É saber selecionar quem caminha com você. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer acepção de pessoas. Jamais. Nunca. A Bíblia é contra isso. Eu estou dizendo que a gente precisa selecionar quem caminha ao nosso lado. Quando você fala de Judas, tem uma lição muito interessante sobre o Judas. O Judas, ele beijou Jesus, mas não ficou com Jesus. Só que o Pedro, ele não beija Jesus, mas ele permanece. Tem pessoas que vai beijar você, mas não vai ficar com você. Não torce por você. Tem pessoas que te beijam, te abraçam, mas não acredita no propósito de Deus na sua vida. E tem gente que não te beija. Tem gente que não te abraça, mas não abre mão de você por nada. Verdade. Agora, Exatamente. olha a maturidade de Jesus. Sendo onisciente, onipresente e onipotente, sabendo qual seria o chamado, o propósito de Judas na terra, ele tem maturidade suficiente para escolher o cara que vai o trair com um beijo. Jesus é muito maravilhoso. É tanto que quando a Bíblia fala que quando ele beija Jesus, Jesus ainda chama ele de amigo. De amigo. Mesmo isso é muito forte. Mesmo ele sendo tá ali se entregando totalmente nas mãos do diabo, mas Jesus continua chamando ele de amigo. Talvez ali Jesus ainda estava dando uma oportunidade a ele dele se arrepender, mas não foi isso que ele fez. Ele acabou se entregando totalmente, tirou sua vida e já vai ver o sofrimento eterno. Foi exatamente o que eu estava lendo sobre isso, que Jesus nesse momento ali que ele estava escolhendo 12, ele escolheu um para poder viver o sofrimento eterno. Com certeza. É uma decisão muito difícil, uma decisão complicada que ele ia ter naquele momento. E assim somos nós, às vezes temos que tomar decisões muito difíceis. Às vezes, por exemplo, às vezes temos um parente que está numa situação que você está tentando ajudar, e aí você tem hora dá vontade de desistir, mas você precisa tomar a decisão de continuar, porque a Bíblia nos ensina a cuidar dos nossos, né? E também dos amigos, aqueles que estão por perto. Não podemos desistir de ninguém. Então, são decisões que a gente precisa tomar para nossas vidas, porque além de nos ajudar, vamos estar ajudando outras pessoas. Sim. E são essas decisões que vão fazer com que a nossa vida esteja ainda mais pautada na presença e sendo ainda mais abençoados por Deus. Com certeza. E olha só, você falou que Jesus ele chama Judas de amigo. Que interessante, né? Ele chama o rapaz que está traindo ele de amigo. É porque o mau caráter de Judas não muda o bom caráter de Jesus. Verdade. Isso é muito forte. Exatamente. Eu já tinha até ouvido algo assim mesmo, que Judas fazendo o que ele fez, mesmo assim, ali é uma lição que Jesus também está nos ensinando. Sim. Que não importa se a pessoa te machuca, se a pessoa te trai, te bate, isso não pode afetar o seu caráter, isso não vai fazer você mudar quem você é. Você não pode deixar suas emoções se abater
por conta de alguém que te feriu, que te machucou. Essa é uma decisão que precisamos tomar também para a nossa vida. Com certeza. A gente lida com traição, com falsidades. O dia todo, o dia a dia, nosso dia a dia é assim. E já pensou se Verdade, a gente mudasse o nosso caráter a cada momento que alguém fosse grosseiro, fosse falso com a gente? Nossa, não dá para viver assim. verdade. Jesus, até nos seus últimos momentos, ele nos ensina lições maravilhosas. Então, decidir não mudar o seu caráter por causa do comportamento de alguém, isso também é um poder de decisão muito grande. Verdade. É porque tem aquelas pessoas, né, que quando é machucada, se revolta, se tranca apenas para si mesmo. Aham. E porque se machucou por alguém, que é porque alguém te feriu, falou algo que não deixou ela se sentindo bem. E com isso ela acaba se martirizando e acaba, às vezes, muitas vezes, entrando em uma situação até difícil. Por exemplo, de depressão, que acaba piorando ainda mais a sua vida. Então, são decisões que precisamos tomar. A pessoa nos machucou, nos feriu, é a gente olhar para frente, bola para frente, vai seguir sua vida. Não deixe com que as decisões erradas dos outros que te machucou atrapalhe o seu caminhar, atrapalhe a sua tomada de decisão. Desse jeito, desse jeito. O que é para a gente falar mais um pouquinho? O que o senhor você tem mais a dizer ainda para nós sobre decisões assim que edificam mesmo as nossas vidas? O que você tem para nós assim a respeito disso? Decisões Ó, para edificar as nossas vidas, para poder vivermos uma vida mais pautadas em decisões e em orações. o meu último ponto aqui, eu já termino a minha fala. Eu escrevi dessa forma: toda decisão vem acompanhada de um preço a pagar e de uma recompensa a receber. Vou repetir para alguém. Toda decisão, ela vem acompanhada de um preço a pagar e uma recompensa a receber. Exemplo, preço a pagar. No livro de Atos, no seu capítulo 5, versículo 1, a Bíblia conta a história de um casal que atende por nome de Ananias e Safira. O que Isso. é que está acontecendo na igreja daquela época? O evangelho estava sendo tão abençoado, tão forte, o ID estava sendo tão executado, de uma forma que as pessoas que tinham propriedades, elas vendiam as suas casas e davam aos pobres, às viúvas e os órfãos. O que é que está acontecendo aqui? Ananias e Safira vendem uma propriedade e eles decidem em seu coração reter uma parte daquele valor para eles. Haja vista que Deus não está interessado no dinheiro de ninguém. Porém, se a intenção deles era abençoar, é óbvio que tirar uma parte era um erro. Então, Ananias e Safira, eles decidem ir até o profeta e mentir. Eles mentem. E Pedro ele pergunta: Ananias, foi por esse valor que você vendeu a propriedade, dando a ele uma oportunidade de tomar uma Verdade. decisão diferente. Só que Verdade. Ananias, fique à vontade. Não te cortando a sua fala, mas assim, talvez se eles tivessem dito a verdade, tivesse falado, eu vendi por tal valor, mas eu estou tirando essa parte para mim dar. Talvez não teria acontecido aquilo que aconteceu com eles. Exatamente. Porque Deus nunca esteve interessado no dinheiro deles, e sim no caráter que eles têm. Só que qual foi a decisão deles? Mentir. E aí ele foi primeiro, entregou a oferta, e o Pedro pergunta, foi por esse valor? E ele disse, foi. Só que ele Verdade. mentiu e estava diante do altar. Então Certeza. Pedro, usado por Deus, libera um decreto, e ele morre ali na frente do profeta, do E ele ainda apóstolo fala Pedro. que ele não está mentindo para os homens, que ele está mentindo para Deus. Para Deus. Isso é muito E, forte. e outra coisa, a esposa dele teve a oportunidade de fazer Também, diferente dele.
Também, mas cara. sabendo o que tinha, talvez, o que tinha acontecido, ela poderia chegar e ter feito totalmente diferente, mas não, seguiu o mesmo caminho do marido, que acabou Exatamente. Ele fez a na mesma mesma. pergunta que tinha feito para o esposo, ele perguntou para ela. E ela Isso, respondeu a mesma mentira que o esposo tinha respondido. Então, infelizmente, ela sofreu a mesma consequência que o marido dela, por causa de uma mentira. Então, eu entendo que, por causa de uma decisão, eles perderam a vida. Então, tem decisões que te levam à morte. Vou verdade, repetir. verdade, Tem decisões que podem te levar à morte. A Bíblia verdade. está sendo bem clara aqui. Por exemplo, às vezes você tá vendo uma situação que ali não vai te levar a lugar nenhum. Você tem a opção de tomar a decisão certa e a decisão de continuar naquele caminho que você está vendo que não vai te levar a lugar nenhum. E você acaba tomando essa decisão de ir para o lugar errado, ao invés de tomar a decisão que poderia te levar para um lugar muito além daquilo que você está vivendo hoje. Com certeza, com certeza. Só que, Josiel, da mesma forma que existem decisões que nos levam à morte, Jesus ele é maravilhoso ao ponto de deixar também aqui exemplos para a gente de pessoas que tomaram a decisão certa e alavancaram na vida. Só Verdade. que antes disso, eu também quero citar um segundo exemplo, e serei muito breve. Segundo as Crônicas, no seu capítulo 18, 400 profetas, falsos profetas, disseram para Acabe, vai para a guerra que você vai voltar vitorioso. Só que tinha 400 profetas, mas também tinha um por nome de Micaías, que falava o que Deus mandava. Era diferente. Micaías não estava lá para agradar o homem, ele estava lá para agradar a Deus. Verdade. E aí Micaías ele vai lá e diz, olha, Deus não vive e não está comigo se tu voltar vitorioso dessa guerra. Acabe manda prender ele até que ele volte. Quando ele sai para a guerra, um soldado puxa o seu arco, puxa a sua flecha e dispara. E aonde é que a flecha vai? No peito de Acabe. Porque eu vou repetir, tem decisões que te levam para a morte. Verdade. Tem pessoas que não escutam a voz de Deus. E é por isso que está vivendo o que está passando hoje. Porque decidiram não ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas quem executa é o próprio Deus. Deus. Então, nesta noite, o céu está dizendo para alguém, escute a minha voz. Escute a minha voz. Olha só, eu disse que toda decisão, ela tem um preço a ser pago e tem uma recompensa a ser recebida. No livro de Daniel, e aqui eu termino. Cito dois exemplos e aqui eu termino. No livro de Daniel, no seu capítulo 1, seu versículo 8, Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá, serviram ele com o banquete das comidas de Babilônia, que outrora era oferecido a deuses. E você não encontra na Bíblia dizendo assim, Deus falou com Daniel para não comer aquela comida. Muito pelo contrário. Está escrito assim, e Daniel decidiu não se contaminar. Isso aqui é maravilhoso. Porque Daniel, ele teve discernimento para entender que nem tudo que lhe é oferecido é correto dele aceitar. Nem todo prato que é colocado na mesa ele tem que comer. Nem todo assunto que está ao seu redor ele tem que participar. Ele decidiu, estou sentindo Deus aqui agora muito forte, ele decidiu não se contaminar. Agora imagina, por causa dessa decisão de Daniel, ainda como cativo, como escravo, ele decidiu obedecer a Deus e não se contaminar com o manjar da Babilônia. Ele chegou lá escravo. Mas a história de Daniel finaliza com ele sendo presidente. Verdade. Vou repetir. Ele chegou lá como escravo e a história de Daniel termina ele sendo presidente. Porque é impossível você abrir mão de coisas daqui da terra para receber o que é do céu e o próprio Deus não te recompensar de alguma forma. A Bíblia diz
que Deus ele tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos e que imaginamos. Quem diria? Será que Daniel entendia que ele ia ser presidente um dia, sendo que logo novo ele estava sendo levado como escravo, como cativo? Nunca que ia passar na mente de Daniel que ele ia chegar a esse nível. Mas é isso que Deus faz. Você quer falar? Fique à vontade. Como você falou, foi uma decisão que ele tomou sem ele precisar Deus falar com ele, que é uma decisão que ele já sabia. Isso aqui não é bom para mim. O que é bom para mim é isso aqui. Porque ele não poderia se misturar com os manjares que o rei estava oferecendo para eles. E é tanto que no momento que foi fazer a perícia para ver que os qual estavam mais preparados, estavam mais bonitos, eles que estavam comendo apenas os legumes deles, tinha separado para eles, eram os que se encontravam mais fortes e mais bonitos para que o rei, e foi escolhido para estar no palácio com o rei. Quando nós decidimos fazer sacrifícios no secreto, Deus ele também decide nos honrar em público. Desceu aqui agora. Verdade. Desceu aqui agora. Deus ele é especialista nisso, cara. Deus é especialista nisso. Olha só. Lucas 8:43. Tinha uma mulher que a Bíblia não fala o seu nome, não fala o nome da sua família. Já começa contando o problema dela. 12 anos, sofrendo com uma hemorragia que não parava de sangrar. Já tinha gastado tudo o que tinha, já tinha consultado todos os médicos e nenhum deles aqui na Terra conseguiu resolver o problema daquela mulher. Só que um dia, quando ela está no Vale dos Rejeitados, chega alguém dizendo, tá acontecendo um alvoroço na cidade. Tá passando um homem aí, que quem chega perto dele recebe cura. Tá passando um homem aí que tem poder para mudar a vida de muita gente. E aquela mulher, ela poderia ficar prostrada. Ela tinha todos os motivos para decidir ficar no local que ela estava. Mas, pelo contrário, ela decidiu romper. Ela decidiu romper em fé. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, porque se alguém soubesse que ela tinha saído daquele vale e entrado na cidade, ela seria morta, porque ela corria o risco de contaminar outras pessoas. E assim era a lei daquela época. Cara, essa mulher me inspira. Ela decidiu romper. Ela venceu todas as barreiras, dificuldades, cobriu a sua cabeça e saiu procurando Jesus. Agora, olha o que é mais interessante ainda. Jesus estava no meio de uma multidão, sim ou não? Sim, verdade. Tinha muita gente ali, tocando em Jesus o tempo todo, apertando Jesus o tempo todo. E aí, quando ela toca nas vestes de Jesus, ele pergunta, quem me tocou? Pedro pergunta, mestre, mais de 1000 pessoas aqui, todo mundo te apertando, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Verdade. Mas é porque isso aqui quem contou para mim foi o Jefferson, não posso deixar de dizer isso, porque ali é um profeta, é um precioso. Tem gente que aperta Jesus, porque está interessado naquilo que Jesus pode dar. Mas ela tocou Jesus, porque reconhecia quem ele era. Porque o toque dela foi diferente, como ele mesmo diz. Alguém me tocou diferente, que saiu virtude de mim. Com certeza, esse foi o toque de fé, porque ela creu que se tocasse apenas na orla do seu vestido, das suas vestes, que ela seria curada. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Você também... Você falando sobre ela também, me lembrou também do leproso, que também era outro que não podia entrar no meio da multidão, mas chegou até Jesus, correndo os riscos que correu, tomou a decisão de ir procurar Jesus. Verdade. E acabou sendo... Agora, tudo isso, a gente dá a volta em tudo isso para falar do poder da decisão. É muito importante, cara. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos dar o primeiro passo. Tudo que tem uma ação, também há uma reação. E nesta noite, eu resumi tudo isso aqui para dizer para alguém que se você der o seu primeiro passo, se você se manifestar, se levantar e dar a sua ação, Deus ele vai se levantar para reagir ao seu favor. Finaliza a minha fala aqui agora.
e algo que eu tenho para dizer também, que uma das decisões mais importantes da minha vida, eu tenho para dizer que, e é como testemunho, foi o dia que eu cheguei e falei, Jesus, hoje eu te aceito como o único Deus e Salvador da minha vida. Foi o momento da minha decisão mais importante que eu tomei até hoje. Foi uma das mais impactantes, que se hoje eu estou aqui é por causa dessa decisão que eu tomei e o cuidado dele comigo. Com certeza. Essa é a maior decisão da vida de alguém, cara. Essa é a maior decisão da vida de alguém. Eu E, nunca me arrependi de ter levantado as minhas mãos para o céu e dizer, Jesus, eu te aceito. E olha, a partir do momento que eu fiz isso, a minha vida mudou completamente. Porque, verdade. como eu disse, nós se movimentamos em ação e Deus se levantou para reagir ao nosso favor. Então, por que, Verdade. Josiel, a gente não aproveitar esse momento e perguntar se não tem alguém para aceitar Jesus aí hoje? Verdade. Fique à Tanto vontade, é você está que, na direção aí, deixa Deus te usar. verdade. É isso que eu ia falar, exatamente isso, porque é uma decisão que a gente toma na nossa vida que muda a nossa vida. É algo que não é só oba-oba, é dizer, hoje eu vou caminhar com Jesus. E é só, hoje eu sou cristão. Não. Viver com Jesus é viver uma vida totalmente diferente daquilo que a gente vive hoje. Se caso você vive uma vida talvez de tristeza, de amargura, vive uma vida sem rumo, essa é a melhor decisão que você tem que tomar nessa noite. É Com levantar as mãos para os céus, olhar para Deus, olhar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como o único Deus da minha vida, como o único e suficiente Deus da minha vida. Porque pode ter certeza que a partir deste momento a sua vida se transformará completamente. Eu não aqui estou vendendo algo barato, mas eu estou aqui falando da presença de Deus, que é algo que supre todas as nossas necessidades. Não importa o momento que estamos passando, que não importa a situação que estamos vivendo. E também aqui, às vezes as pessoas acham que eu vou para Jesus para ficar livre de todas as coisas que ruins, mas não é. Você passa também por momentos difíceis, tem hora, às vezes momentos de tribulações, mas você certeza. estando com Deus, estando com Jesus, quando você toma essa decisão, esses momentos difíceis que você estando sem Jesus é muito mais difícil ainda, quando você está com Jesus, se torna mais fácil, porque você coloca seu joelho no chão e clama aquele que pode resolver todos os seus problemas. Então, Com nessa noite, certeza. se há alguém que quer aceitar Jesus, que quer receber Jesus como o seu único Salvador, que você se pronuncie. Se você não quiser aqui, você procura uma igreja mais próxima de você e tome essa decisão, porque você não vai se arrepender. É isso aí, meu amigo. Deus te abençoe, viu? Obrigado por essa honra. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de você estar aqui comigo. Gostei demais desse momento. Amém. Quero agradecer também ao pastor Jefferson, que me passou seu número. Eu estava pronto para poder fazer a live com ele, mas por alguns motivos ele não pôde estar comigo. Aí ele me falou que ia passar seu número. E graças a Deus estamos aqui. Uma live muito boa, um momento muito gratificante. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, continue te usando e cada dia mais abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família e em tudo que você fizer. Amém, meu querido. A recíproca ela é a mesma. E declaro que as bênçãos do céu seja sobre a sua casa, sobre a sua Amém. família, sobre o seu ministério. Que Deus continue Amém, te irmão. preservando, Deus continue te guardando e te usando como canal de bênção para Amém. resgatar vidas aí fora. Mais uma vez, Deus te Amém. abençoe. Obrigado pela honra. Uma boa noite. Gente, vocês que nos acompanharam aqui, beijo no coração. Deus abençoe a todos, tá? Foi uma honra muito Amém. grande estar aqui. Tchau, tchau, meu Valeu, irmão. irmão. Deus abençoe. Boa noite para você. Obrigado. Amém. Bom, pessoal, muito obrigado
por cada um que esteve aqui nessa noite. E é isso. Se você ainda não tomou sua decisão, uma decisão de viver uma vida diferente da que você tem vivido, que você possa nessa noite colocar o seu pensamento em Jesus, olhar aquilo que você tem vivido, se é a decisão certa que você está tomando. Mas olhe para Jesus e aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, para que a sua vida venha a ser transformada completamente. Deus abençoe e que Ele continue abençoando a sua casa, a sua família e tudo que vocês for fazer a cada dia. Muito obrigado e até uma próxima.